Ezequiel, um dos profetas que profetizou, ou por que não dizer o profeta que profetizou ali em Babilônia. Ezequiel, um dos profetas maiores, o profeta das visões de Deus. Como temos aprendido no livro do profeta Ezequiel? Estamos aprendendo que Deus ele está no domínio de todas as coisas, que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Estamos aprendendo também sobre quem foi Ezequiel. Quando Deus o chamou, ele veio de qual família, quem eram os seus pais, onde ele estava quando Deus o chamou, em qual contexto Deus chamou o profeta Ezequiel. Que lições podemos extrair, podemos tirar da vida e do ministério do profeta Ezequiel? O que nós podemos aprender através das palavras de Deus que saíram da boca do profeta Ezequiel? E assim por diante. Você pode estar lendo aí na sua casa. E se você tiver alguma dúvida quando você estiver lendo, você pode pedir a Deus para te esclarecer. Mas você também tem liberdade, você pode estar fazendo alguma pergunta, fazendo algum comentário e lançando alguma pergunta que a gente pode estar tentando responder para você na medida que a gente estiver estudando a palavra de Deus. Então essa expressão, o fim vem, o fim vem, o fim vem, que eram expressões que o profeta Ezequiel muito usou, era para mostrar que o fim se aproximava. O fim veio sobre o Reino do Sul. E quantas nações que vieram depois, que experimentaram sobre o fim. A Bíblia fala sobre nações do passado, como o Império Egípcio, que veio o fim sobre eles. Hoje já não existe mais o Império Egípcio. A Bíblia fala sobre o Império da Assíria, cuja capital era Nínive. O fim também veio sobre eles. A Bíblia fala sobre o Império Babilônico, que na época do profeta Ezequiel era o maior império do mundo. Mas Deus profetizou o fim daquele império. O fim veio sobre aquele império. Quando as duas nações, os medos e os persas, se uniram e destruíram Babilônia. E a Pérsia se tornou o maior império da sua época. Mas também veio o fim sobre aquele grande império. A história nos mostra que depois do Império Medo-Persa veio o Império da Grécia. O Império da Grécia também, através de Alexandre, se tornou o maior império do seu tempo. De tal maneira que, até hoje, o mundo obtém, né, as consequências do seu império, principalmente no que diz respeito à filosofia, no que diz respeito ao idioma. Inclusive na época do profeta, na época do Novo Testamento, né, o principal idioma era o grego. Tinha vários idiomas naquela época, né? Tinha o hebraico, né, que era a língua falada pela maioria dos judeus. Tinha o império, tinha os romanos, né, que falavam o latim, e tinha principalmente o grego. O grego era uma espécie de idioma inglês nos dias de hoje, né? Era a língua mais falada. Então Deus ele tinha as suas maneiras de falar. E o profeta Ezequiel repetiu isso várias vezes. O fim vem, o fim vem. Esses impérios não existem mais. O Império Romano não existe mais, a Grécia não existe mais, entre outros impérios. E Deus usou vários profetas, como o profeta Jeremias, como o profeta Ezequiel. E Deus também, no tempo do Novo Testamento, de Jesus para cá, Deus continua falando. Deus falou através de Jesus. Tem um texto para você entender o quanto Deus continua falando. Deus fala de várias maneiras. E Deus fala sobre o fim. Tem um texto em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho,
a quem constituiu.